Sejam bem-vindos ao Panorâmica. O nosso convidado de hoje foi professor durante mais de 20 anos na Escola Superior de Comunicação Social, em Benfica. Todo este tempo e dedicação valeram-lhe uma homenagem por parte da instituição que atribuiu o seu nome a uma das suas salas. Temos connosco o professor Eduardo Madeira Correia. Professor, é com muito gosto que o tenho aqui para esta nossa conversa. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Para mim também é muito gosto de estar no E2, a cujo nascimento assisti durante o tempo que andei, e também é muito gosto participar numa conversa sobre as coisas por aqui andei a fazer. Certo. O nascimento do E2 e, na verdade, da Escola Superior de Comunicação Social, Sim, para uma além vez do que esteve no início, na fundação desta instituição. Estive, de facto, na fundação da instituição e comecei antes das aulas, porque a escola também começou antes, na preparação dos currículos do primeiro curso, Publicidade e Marketing, em que eu tive a ocasião de participar, de facto. Durante todo este tempo, dedicou-se ao ensino, mas chegou a exercer marketing mesmo? Não, eu exercia marketing mesmo e foi por causa disso que acabei por aparecer na escola. Eu estava na empresa que tinha lançado o marketing a Portugal, era dirigente da sociedade da hoje, Associação de Profissionais de Marketing, naquela altura chamava Sociedade Portuguesa de Marketing, e que fomos convidados pela Comissão Instaladora para ajudar a criar o currículo do curso de Publicidade e Marketing, que foi o primeiro que abriu. Daí a primeira entrada neste... É curioso o facto de ser uma empresa a impulsionar a formação de futuros publicitários. Foi ali naquela empresa que se começou a pensar a sério em Portugal. Havia uma outra exceção que eram as farmacêuticas. As farmacêuticas naquela altura estavam muito adiantadas em termos de marketing, especialmente os laboratórios. A Império, de facto, criou-se e, a certa altura, teve um conjunto de pessoas que se dedicaram a isto. Isso coincidiu com o meu acabar de estar livre para o mercado de trabalho. Já tinha passado antes pelo Estado e pela tropa, que era uma altura que nós, naquela altura, tínhamos um emprego garantido, durante 4 anos. Depois convidaram-me por uma coisa que eu vou-lhes contar, porque às vezes isto não é muito normal. Já conhece os cómics aqui. Sim. Os cómics nasceram aqui por força daquilo que havia no meu tempo de Económicas, que era a revista de finalistas. Revista em teatro. Sim. E eu entrei na primeira revista, logo no ano de caloiro, e entrou um senhor chamado Luís Barbosa, que hoje é presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, que já foi ministro, foi muitas coisas, e que me conheceu, porque ele era finalista e eu era caloiro. Conheceu-me ali naquela altura. Este tipo de atividades extraescolares mostram o que nós somos, de facto, para além do que sabemos, mas do que somos. Enfim, demos-nos bem. Quando ele teve a oportunidade de recrutar gente para a Império, chamou-me, convidou-me. Eu fui, era na altura em que se estava a lançar o marketing em Portugal e que a Império estava, de facto, a fazê-lo andar para a frente, com a criação da Sociedade Portuguesa de Marketing e com ele próprio eu fui substituí-lo no Instituto de Novas Profissões como professor de marketing. Logo que ele considerou que eu estava mais ou menos em condições de o substituir, deu-me os apontamentos dele e as aulas e eu fui substituí-lo. E foi assim que começou esta... Foi assim que começou e durou muito tempo. Por força disso, quando a escola se formou, convidaram a Sociedade de Marketing, eu era vice-presidente, portanto, com o professor Vidal de Oliveira, que também aqui até há pouco tempo foi professor, era o presidente. Fomos convidados a fazer o programa e participar nos primeiros conselhos científicos, antes de haver escola. Quando a escola se formou, convidaram-me para ficar, para dar a cadeira de marketing, e por acaso e por força do destino, a primeira aula que a escola teve, a escola abriu num dia só com a recepção aos alunos, que eram 20. Foram 20 alunos. Na comissão instaladora, no dia seguinte havia uma aula. Como eu tinha que dar as aulas às 8 da manhã, depois tinha que ir trabalhar, a primeira aula calhou às 8 da manhã, calhou isso. Só por isso é que eu sou, de facto, o primeiro professor da escola. Mas é uma coisa que me deixa sempre muito, e como eu sou muito vaidoso, toda a vida vou dizendo que fui o primeiro professor da escola. Que a escola só começou porque eu estava cá. Interessante. E foi um percurso que durou muito tempo, porque apenas há poucos anos o professor deixou de lecionar. Durou até me mandarem embora. O que é que o levou a estar tanto tempo no ensino?
No Império habituámos-nos a uma coisa que era as empresas não progridem se não tiverem informação, se as pessoas não estiverem informadas. Portanto, nós tínhamos um centro de formação que era uma autêntica escola. Como lhe disse, o próprio o administrador da Império, nessa altura, o Luís Barbosa, convidou-me para substituir a dar aulas e, nessa altura, o próprio Império criou, na sua definição de funções, os diretores e do pessoal superior que eram obrigados a dar aulas numa instituição qualquer. E pronto, depois gostei. E ficou o gosto por ensinar e por formar... E achei que era simpático formar outras pessoas para coisas. Olha, fui andando, até que a certa altura foi, já não digo a principal, mas a única atividade que eu praticamente desempenhava, porque de facto, para além de gostar muito, sentia-me que era capaz ainda de poder ser útil para algumas pessoas. Que ainda hoje sinto. Sim, isso continuará a ser fora das salas de aula, certamente. E foi a 17 de janeiro de 2007, na altura no 18º aniversário da Escola Superior de Comunicação Social, que lhe fizeram uma homenagem. Deram nome à sala 1P9 de Madeira Correia. Como é que se sente relativamente a essa homenagem? Olha, naquele momento senti-me pequenininho, porque estava uma sala cheia de alunos. Isto foi simpático, porque quem veio a essa sessão foi o Dr. Marcos Soares, que veio cá fazer uma intervenção. E eu, que estava na sala, sossegadamente para assistir, de repente o António Belo, que era o presidente, e estava a presidir à mesa, levantou-se, chamou-me e mandou-me presidir à mesa. Eu fiquei sentado ao lado do Dr. Mário Soares. Enfim, os alunos faziam questão de me demonstrar que eu não tinha passado aqui em vão, portanto, fizeram uma salva de palmas muito grande quando fui chamado para a mesa. E o Mário Soares, passado aquilo um bocadinho, virou-se para mim e perguntou-me: "O senhor é muito querido aqui?" "Não, faço por isso." E o Mário Soares disse: "O que é que o senhor ensinava aqui?" "Marco, não sou muito fã." Eu disse: "Nunca falou um quarto de hora comigo, senão ficava fã." A partir daí isto desempenhou-se e de repente a sala parou e iam fazer uma transmissão em direto. Então estava em direto o presidente da Associação de Estudantes com um funcionário superior da escola a inaugurar a placa na sala com o meu nome, que ainda hoje lá está. Enfim, entendo no meio desta coisa toda, uma coisa que não estava nada à espera, e não estava nada à espera, foi perfeitamente surpresa, terem-me feito as duas coisas, para-me a presidir à mesa na sessão e depois fazerem-me essa homenagem. E como compreendo, eu nem sabia bem para que lado me havia de virar. Pois, tenho um bocado de descontração, mas ali bateu-me. Ainda o marca bastante? Como? É algo que ainda o marca bastante? Muito, mata muito, mas dá muito gozo. E sempre terá cá alguém de fora. Ainda outro dia tive a ocasião de passar por aqui, sem dizer nada, passa lá à porta da sala e diz: "Já viram esta sala?" Portanto, dá-me um gozo monumental e, de facto, foi uma das coisas que me marcou profundamente, até porque foi a primeira homenagem desse estilo que aconteceu aqui na escola. Já há pelo menos mais duas, que eu saiba, todas elas, ambas, essas duas merecidíssimas, talvez até mais que a minha. Aquela sala era aquela em que eu dava aulas. Quando eu trabalhava o tempo todo, tinha que juntar as turmas e dar numa sala grande. Era só por isso que era aquela. E às 8 da manhã, sempre. Na entrada da sala, nessa placa, tem lá "Keep it simply stupid", em vez do habitual "Keep it simple, stupid". Porquê é que tem lá essa frase por baixo do seu nome? Tem, porque eu passei a vida a dizê-la. Aprendia na Império. No princípio da Império deram-me um cartãozinho que tinha 3 grandes regras e disseram-me: "Tens que seguir estas regras até ao fim." Tinha o SOS, que era Strategy Objective, Situation Objective Strategy. Tinha o P&L, Profit and Losses, e tinha o KISS. E eu adotei o KISS. Nós somos portugueses e, além de portugueses, somos europeus e, portanto, complicamos tudo o que é simples. Teve um exemplo agora do Presidente da República, que quando se vinha a sair, se arranjou este déficit maravilhoso dos -2, ele veio dizer: "Não comecem já a discutir quem é que teve o mérito disto. Façam mais, deixem o resto." E eu, de facto, acho que isso é fundamental. Não podemos passar a vida como passamos a discutir coisas que não têm interesse nenhum. Vamos resolver o problema.
E, portanto, vamos manter as coisas estupidamente simples. Portanto, não parar no simples. É no simples estúpido. Porque as coisas têm que ficar estupidamente simples. Estupidamente simples. Se não for assim, não vamos longe. Em tudo. Em tudo na vida. No seu percurso bastante extenso, desde a fundação da Escola Superior de Comunicação Social, quais foram as principais mudanças que presenciou? O que é que, da altura em que começou para hoje, o que é que mudou mais para si? Olha, vou dizer uma coisa que é politicamente incorreta e, portanto, posso dizê-la. Que eu mais senti de mudança na escola, e não para melhor, já explico também porquê, foi a mudança de paradigma no corpo docente. Nós começámos a escola e a situação era 70% profissionais que vinham ensinar e 30% profissionais do ensino. E, de repente, isto virou-se tudo e hoje penso que anda ao contrário. Anda 70% profissionais do ensino e 30% de profissionais que ensinam. Acho que foi a parte que mais me marcou pela negativa na escola, nas mudanças da escola, porque aquilo que nós começámos a dizer, porque é que eu vim ensinar? Porque a empresa sentiu que ensinando funcionava melhor. E eu acho que o país funcionava melhor se escolas deste tipo, e repare, estamos no Politécnico, estamos numa escola jovem, que tinha começado naquela altura, e portanto estávamos numa escola que vinha fazer um tipo de ensino que não era da universidade. A universidade ensina para saber. Nós aqui começámos por ensinar para fazer. Eu não sou contra o ensinar para saber, nem nada que se pareça, mas cada um no seu sítio. E, portanto, o que eu mais senti foi, de facto, isso, e senti que era uma perda da capacidade da escola. No entanto, devo dizer-lhe que outro dia senti uma alegria muito grande, porque numa instituição, em PSS, de que faço parte, fizemos um protocolo aqui com a escola para eles fazerem um programa de angariação de fundos, portanto um programa de comunicação com várias vertentes, angariação de fundos, de voluntários, etc. E a apresentação foi há uns dias, a apresentação dos trabalhos foi aqui há uns dias. Eu tive a ocasião nessa altura de dizer aos alunos que tinham apresentado os trabalhos que alunos ainda apresentaram trabalhos com melhor qualidade do que eu vi na vida profissional, muitas vezes, pelos profissionais das agências de comunicação. Isso é muito bom. E, portanto, fiquei outra vez muito satisfeito porque os alunos de cá continuam a saber fazer, para além de saber. Eu queria aproveitar, ainda já que estamos perante um professor com tanta experiência, para termos aqui uma pequena aula de marketing. Eu queria lhe perguntar... em 2000, o professor afirmou ao Jornal Expresso, mostrou particular interesse no marketing one-to-one. Eu queria perguntar, somos todos marketeers no nosso dia-a-dia? Não tenha dúvidas nenhumas acerca disso. Se lembra desse Jornal Expresso, eu disse que um dos grandes exemplos de marketing é o namoro. Quando as pessoas se entendem para namorar, procuram imediatamente saber o que é que o outro gosta. E tentam fazer o máximo possível do que o outro gosta. Também já sabem outra coisa, que é as pessoas tendem a fornecer ao outro, a dar ao outro aquilo que ele quer. E, portanto, o marketing é isso. A essência do marketing é isso. É, porque é que eu hei de fazer? É a história do arquiteto. Porque é que o arquiteto há de pôr o interruptor no fundo da sala, quando a necessidade é de quem entra na sala a acender a luz. Não é ficar ali, que é muito bonito, é muito feio, não sei como é. E, portanto, o marketing one-to-one, acho que é um pleonasmo, porque o marketing é sempre o one-to-one. Agora, pode ser um ano muito grande para um ano muito pequeno, é das empresas muito grandes para o consumidor individual, pode ser um ano muito grande para um ano muito grande, que é, no jargão do marketing, é o B2B, é empresa para empresa, e pode ser ao contrário. Portanto, também pode ser o B2C, o C2B, que é o consumidor, obrigar a empresa a fazer isto.
Há bocado, por primeiro caso, estive a ler um artigo de uma revista onde se fala de preços de compras para a internet que mudam conforme a pessoa que está à procura do artigo. Sim. Um exemplo é a Amazon. Isto quer dizer que a Amazon já faz o que o cliente a obriga a fazer. Porquê? Porque se aquele cliente vive numa zona onde muita gente compra, sobem os preços. Uhum. Instantaneamente. Porquê? Porque eles sabem o que ele está a fazer. Resultado, quando fizer compras, não faça pelo Google. Faça pelo Firefox ou faça por outro browser qualquer. Porque no Google eles sabem tudo. Eu queria perguntar ao professor quais são as tendências hoje em dia para o marketing. Passámos por uma altura em que na publicidade se aposta muito no storytelling. Será que agora se vai apostar nas histórias imersivas, com a realidade virtual, com a realidade aumentada? O que é que nos espera? Essa entronca numa outra pergunta que me fizeram há uns anos atrás, que era: o marketing muda muito por causa da internet. O marketing não muda rigorosamente nada. O que muda são as técnicas utilizadas para as mesmas coisas. O que muda é o nível de conhecimentos que hoje temos. Hoje nós sabemos muito mais sobre o que se passa na cabeça das pessoas que falam connosco do que sabiam quando eu comecei. Nós, quando começámos, tínhamos o estereótipo do consumidor, era assim. Uhum. Afinal, não era bem, porque fomos aprendendo à nossa custa, cada um pensa de sua maneira. Deixe-me dar um exemplozinho aqui do tempo do Império. Nós, no Império, andávamos sempre muito preocupados com o que se passava com os clientes. O Império tinha uma coisa, que hoje é vulgaríssimo, que não havia, que era a recepção. Os clientes chegavam ali e eram recebidos num sítio especial, que era constituído fundamentalmente por senhoras. Mas também tinha um homem, tinha dois homens, por mero acaso, quando aquilo foi constituído. E, a certa altura, havia pessoas que frequentemente iam lá. Eu julgo que algumas pessoas até iam lá para passar tempo. Iam perguntar coisas. Mas reparámos que havia um senhor que sempre falava com uma senhora da recepção e tratava dos assuntos todos, aquela, não é? E um dia chegou, a senhora estava livre, ele não foi sentar-se à frente da senhora, esperou até ir para o homem. E ficámos com um ar um bocado esquisito. O que é que se passa aqui? O que se passa era o seguinte: ele ia fazer um seguro de acidentes pessoais. Uma pergunta que se faz quando se faz um seguro de acidentes pessoais é se tem defeitos físicos. Nenhum homem normal diz que tem defeito físico a uma mulher. E, portanto, ele esperou para ir falar com a senhora. Isto ficou-nos a bater na cabeça e esperámos até descobrirmos outra coisa brilhante, que foi um senhor que tratava sempre com o homem e que naquele dia foi tratar com uma senhora. Vamos perguntar à senhora o que é que o senhor queria. O senhor queria fazer um seguro de vida com uma cláusula de beneficiários especial. A cláusula de beneficiário especial queria dizer que ele ia deixar o seguro de vida não à mulher, mas à outra senhora. Nenhum homem diz ao outro homem que há uma mulher livre. E ficámos a perceber que era impossível ter uma recepção só de mulheres ou só de homens. Porquê? Porque as pessoas raciocinam de maneiras diferentes e têm coisas. E a mesma pessoa tem várias soluções. Portanto, isto responde-lhe a tudo o que você quer sobre o marketing atual, das novas, do storytelling. É preciso ir ver como é que as pessoas reagem. É preciso perceber o que é que as pessoas fazem. Eu agora tenho uma neta que foi aluna desta casa também, que arranjou emprego no marketing digital. É uma menina, arranjou logo a saída do emprego e juro que eu não fiz nada. Ninguém fez, o emprego só por ela. Está muito bem, está muito satisfeita. E de vez em quando conversa comigo, como é natural, vai lá à casa, ainda por cima mora ao pé de mim, portanto, vamos bem, damos muitíssimo bem. E perguntamos essas coisas. Ela, agora que está só no marketing digital, é a única, é a especialista de marketing digital da agência onde está, e tem essas técnicas novas todas, e às vezes fica um bocado espantada como é que os colegas deles trabalham nas outras coisas. Há lugar para tudo. Mas se o marketing agora é uma necessidade da maior parte das empresas, é algo que agora é uma necessidade, o marketing sempre foi uma necessidade. Eles não sabiam. Cada vez mais é um pouco trendy, está na moda falar de marketing. Não está na moda, tem que ser. Tem que ser. É que se não houver, se não fizerem marketing, se você não fizer marketing aqui onde está sentado, as pessoas não conhecem, não fazem nada. Então, mas o que é que... Sabe porque é que não se vê tanto o E2? Porque não há publicitação do E2. A não ser umas pessoas... É esse o mercado, sabe? Se calhar não é, se calhar há outro mercado muito grande que devia ser apanhado. Então, mas para os jovens que estejam a pensar lançar-se na carreira de marketing, o que é que distingue um bom marketeer dos outros?
de ser capaz de perceber as pessoas para quem se destina o trabalho deles. Eu tive aqui algumas discussões simpáticas, não? Com os rapazinhos da AM e as meninas da AM, quando se criou o curso. Quando eu aparecia à cadeira de máquinas, para que é que nós queremos isto? Nós queremos é saber mexer nas máquinas. Está bem, você mexe nas máquinas para quê? Basta que façam esta pergunta a vocês. Para que é que eu estou a mexer na máquina? Os meninos de jornalismo eram outra cena igual também. O marketing, mas para que é que a gente precisa do marketing? Este é mais fácil de responder. O jornalista do Público escreve da mesma maneira que o mesmo jornalista no Correio da Manhã? Não. Não. É fácil de responder. Então porquê que não precisa do marketing? Porque isto é a essência do marketing. Repara, quando se começa a falar de marketing como ciência, eu fico logo muito aflito. Porque não tem nada a ver com isso. O marketing é tão simples quanto isto. É descomplicar, como dizíamos. Exatamente. Que isso. Não complique. Olhe para o marketing nesta coisa tão simples quanto isto. O outro é o meu cliente. Sempre. Qualquer outro. No namoro, na família, na rua. Está em tudo o marketing. Então eu tenho uma obrigação, que é pensar nos outros e colocar-me no lugar deles. Se eu conseguir fazer isto, vou fazer marketing. O melhor exemplo de marketing que eu toda a vida conheci é o mosteiro de bairro. Não são as grandes empresas. As grandes empresas têm técnicas sofisticadas. O mosteiro de bairro tinha uma coisa ótima, é que conhecia os clientes. Certo. E sabia exatamente o que é que eles queriam e quando é que queriam e em que dia queriam. E até sabia se tinha que ter troco para notas grandes ou notas pequenas, porque havia um cliente que recebia. Eles sabiam tudo sobre a vida dos clientes. Hoje chama-se quadrilhice. Mas depois, logo a seguir, se for uma empresa, é ciência. Repare que a essência é esta. O simples é isto. Depois o resto é manter-se lá. E por isso quis. Professor, é tudo por hoje. Foi com muito gosto que eu tive nesta conversa, ou diria melhor, nesta aula. Não foi mal, foi uma conversa. Eu gosto mais. Mesmo as minhas aulas eram chamadas conversas. Termina assim mais um E2. Podem acompanhar-nos no YouTube e no Facebook. Até à próxima.